Muito bem, pessoal, bom dia. Eu fico feliz de ver assim algumas carinhas, né? A gente poder ter um pouquinho de interação. Nós vamos, digamos, esse semestre, conhecer os conteúdos, né? Os institutos do Direito Penal 1, e eles são, em alguma medida, mais abstratos, né? São institutos que vão demandar uma aplicação prática, não é? Mas a partir dessas construções teóricas. E eu queria já de início pedir a vocês que mantenham a interação necessária, né? Interação por meio da plataforma. Nós temos aí uma possibilidade de estar conversando toda semana, todo dia, né? E eu tenho visto o pessoal usar pouco isso, né? Eu fico um pouco frustrado com isso. Quer dizer, a gente tem uma possibilidade muito restrita de diálogo, né? E eu gostaria que nós pudéssemos usar bastante essa possibilidade. Então, nesse nosso encontro inicial, né, eu queria apresentar para vocês onde estão os nossos materiais de conteúdo, né? Nós vamos ter dois locais em que será possível encontrar o conteúdo das aulas. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Primeira plataforma Moodle, que eu tive alguma dificuldade de resgatar conteúdos das turmas anteriores, consegui o caminho hoje de manhã. Nós temos, muitas vezes, um problema na plataforma Moodle, mas parece que está, digamos, resolvido esse problema, né? Então, eu consegui iniciar a edição da turma A. Salvo engano, vocês são da turma B, não é? Eu vou fazer a edição das duas turmas até o comecinho da tarde, né? Eu digo edição porque em cada dia eu tenho também a ementa dos assuntos, né? Eu fiz importação e os primeiros acabaram que não vieram com essa indicação. A partir de um determinado dia já começou a vir, então eu vou completar esses iniciais, né? Então aqui nós vamos ter todas as aulas, né, todos os nossos encontros com um vídeo em que eu apresento o conteúdo da disciplina. Nós vamos ter também por aqui, por essa plataforma, as avaliações, né? Os encontros síncronos eu vou disponibilizar aqui o vídeo, esse vídeo que nós estamos fazendo, eu vou disponibilizar, né? Vou disponibilizar aqui também a avaliação e após cada avaliação eu disponibilizo um vídeo explicando as questões, enfim, ninguém precisa ficar ansioso, né? Com alguns minutos depois, máximo, sei lá, uma hora e pouco depois, eu subo um vídeo explicando as avaliações. Então, nós temos na plataforma Moodle da turma todos os encontros, né, com todos os vídeos, digamos assim, mostrando os conteúdos, né? Temos aqui a previsão das avaliações, do exame especial e tal. Bem, eu tenho também um site que é fernandogalvão.pro.br, onde eu tenho também todo esse material, né? Aqui um pouco mais, eu faço indicação de leitura, né? Acho muito importante que vocês leiam algum texto, né? Algum livro-texto, ler o texto de um livro, né? Desafia a interpretação, a compreensão do conjunto, né? Eu tenho, digamos assim, uma
resistência muito grande aos resumos. Quem estiver estudando por resumo vai, me parece, ser um profissional limitado, né? Que tem apenas o caminho do macete, mas não consegue desenvolver o raciocínio. Se você lê um livro e faz você mesmo um resumo, esse resumo te lembra uma experiência, né? Lembra uma leitura que você fez. Então, nessa perspectiva, me parece que não é difícil, não é prejudicial, ao contrário. Mas o compartilhamento de resumos faz com que a capacidade de compreensão seja sempre muito reduzida por uma temática que é complexa, né? Então, eu indico não só o meu livro, né, mas o do Rogério Greco, que é um professor com muita experiência em cursinhos preparatórios, né? Então, ele tem uma linguagem muito fácil, muito acessível, com muitos exemplos, né? É um livro muito bom. O do César Roberto Bittencourt, que é um livro que, digamos, um conjunto de livros, né? Que pode ser considerado clássico, né? Da editora Saraiva. Também na mesma linha do Rogério Greco, né? Um outro autor também muito bom de ler, fácil de compreender. E o Paulo Busato, que é um professor da Universidade do Paraná, que tem uma construção diferenciada, uma construção que parte da filosofia da linguagem, uma construção que me parece ser, na premissa, muito interessante, mas na construção dos elementos da teoria do crime, arruma de maneira diferente do que é consolidado na nossa doutrina, né? Então tem que ter um pouco de cuidado para ler o texto do Paulo Busato, mas é um texto assim, brilhante, né? Uma perspectiva inovadora, uma perspectiva nova, né? Que pode provocar aí a reflexão. Todos esses vídeos que eu fiz e já adianto de maneira caseira, né? Nós todos tivemos que nos virar nessa situação, né? Para superar as dificuldades. Então, eu sempre me considerei mais tímido, com mais dificuldade para essa exposição, né? Exposição no YouTube, exposição nas redes sociais. Então, eu acabei tendo que superar isso, né? Na medida do possível, das limitações. Então, todos esses vídeos têm esse conteúdo caseiro, né? Mas, como foram feitos pelo Zoom, é possível, então, com muita facilidade, separar apenas o áudio e eu subir com o áudio para o Spotify. O Spotify, então, tem todos esses encontros que pode ajudar quem queira estudar, talvez um deslocamento, ou fazendo uma outra atividade, ouvindo apenas o áudio das aulas. Os áudios, como vocês vão ver nos vídeos, demoram uns segundos, né? Talvez 5, 8 segundos para começar, porque em cada vídeo eu apresento um título, né? Uma capa, uma primeira transparência que diz o assunto. E enquanto está apresentando essa transparência, eu não falo, né? E o vídeo, então, ficou com esse início aí um pouquinho atrasado, né? Então, quem for ouvir no Spotify, espera um pouquinho que depois ele começa, né? Então, aqui nós vamos ter cada encontro, o dia, os vídeos que me parece que também são correlatos, né? Por exemplo, nesse primeiro, é um vídeo do Clóvis de Barros. Aqui no site, né? Tem um vídeo que eu fiz antes de começar as primeiras aulas, né? Para quem não pudesse comparecer. Então, tem uma outra apresentação aqui já gravada, né? Em cada dia tem a indicação das páginas do livro, né? Aqui do meu livro, né?
em que eu trato do assunto, e nós vamos seguindo, então, nessa mesma programação que tem no Moodle. Pelo que eu vi das turmas, não havia indicação de nenhum aluno com deficiência auditiva. Depois, espero que essa informação se confirme, né? Mas, nesse site, eu teria, e aqui é por isso eu apaguei, né? Uma página com vídeos traduzidos por uma profissional da UFMG. Então, em cada um desses vídeos aqui, na verdade, alguns ela acabou não traduzindo, estou pedindo ela para completar, né? Além de aparecer o meu rosto aqui, aparecia no outro canto, embaixo, né? Ela fazendo, então, a linguagem de sinais para ajudar quem precisasse desse tipo de ajuda, né? Então, aqui a gente tem também alguns materiais, né? Clicando em cima aparece a primeira disposição, né? Do planejamento das aulas, e embaixo alguns materiais que eu deixei aqui que me parece que seriam interessantes para que a gente pudesse complementar, né? Aqui no primeiro tem alguns vídeos que eu não levei para a plataforma Moodle, demora um pouco para carregar. No celular, esses vídeos acabam sendo deslocados para a parte final, né? Para o finalzinho da rolagem. Aqui não, nem carregou mais também. Não sei por quê, mas algo aqui eu não vou conseguir mostrar. Alguns desses vídeos só vão poder ser assistidos na internet ou no YouTube, justamente porque tem algumas imagens, né, de alguma violência, de conflitos, né? Esses vídeos estão ali na temática da legítima defesa. Então, quem quiser assistir, eu acho que ilustra bem, né? Não sei por que não tá carregando. Ilustra bem o tema que a gente está estudando. Valeria assistir lá no YouTube, né? Pois é. Professor, bom dia. Desculpa interromper um minutinho. Tem Não, alguns alunos, o Vitor, fique à tem vontade. alguns alunos no grupo da turma que eles estão pedindo para o senhor aceitar eles aí na chamada. Estão na espera aí ainda. Então, peraí, agora parece que está carregando, depois eu volto a partilhar. Desculpa aqui, Bernardo e Júlia, é porque quando eu estou compartilhando eu tenho dificuldade de ver esse chat, né? Então, está demorando, mas, enfim, esses vídeos que estão lá no encontro do tema da legítima defesa, vocês conseguem acessar clicando nele, e isso vai, então, redirecionar para o YouTube, porque há uma ideia, né, de preservar um pouco essas imagens. Então, são esses dois vídeos que eu estou falando aqui. Esse aqui, não sei por que aparece, e tem, enfim, essa imagem de conflito e tal, né? Mas aqui basta clicar aqui que você assiste no YouTube. Bem, o que mais que me parece seja interessante eu contar para vocês, né? Eu tenho, já ao longo dos anos, organizado algumas atividades que podem complementar essa nossa análise de conteúdos, né? Eu costumo levar as pessoas
que querem, né? Porque nem todo mundo tem assim, interesse maior, né? Para conhecer unidades prisionais, órgãos policiais. Algumas vezes fomos ao Instituto Médico Legal, mas todas essas atividades nesse período me parece que estariam inviabilizadas, né? Mas uma atividade que me parece ser bastante interessante é que é realizada em parceria, eu tenho realizado ao longo desses últimos períodos, com os Senatos. Os Senatos é um grupo de debate da faculdade, e que eu acho que é assim, sensacional, até porque não tem ali uma participação muito importante de professores. É claro que o professor indica, prova, não sei o que e tal, mas ele é desenvolvido por alunos que têm muita liberdade, então, para escolher os temas, desenvolver as discussões, né? Sem uma interferência que às vezes direcione para um lado que não seja tão interessante. E aí, o que eu tenho feito ao longo desses anos aí com o Senado? Eu tenho um caso, que na verdade é um caso real, que está até para ser julgado em momento próximo, que é relatado num relatório de delegado de polícia civil. Ele conta o caso permite que se faça, então, argumentos de acusação e de defesa, e o Senado se organiza com quem tem, então, interesse de participar dos debates, não é? Mesas em que se estabelece esses debates, depois quem está assistindo vota como se fosse um júri, né? Como se fosse ali um julgamento, né? Para acolher os argumentos de acusação, de defesa, e nós fizemos isso pela plataforma do Moodle e ficou bastante interessante, né? É uma oportunidade a mais para que o estudante, né, possa, digamos assim, construir ele mesmo um argumento, né, um raciocínio que possa convencer, né, que possa reunir referências importantes para esse trabalho de convencimento, que é o trabalho essencial, né, que nós fazemos em todas as posições, né, em uma atividade jurídica. Então, me parece que nós poderíamos organizar. Aí eu queria ter algum contato de representantes para que a gente possa organizar numa data que vocês acham que é conveniente, no horário que vocês acharem que é bom, a gente pode fazer isso. Os representantes ou representantes da turma estão aqui, eu poderia ter esse contato para que a gente possa resolver qualquer problema que surgir. Então, tem algum representante de turma? Eu, atualmente eu sou representante, só que a gente ainda não fez a eleição para o segundo semestre. Então eu vou te passar meu número e se tiver que resolver qualquer coisa dentro desse período, aí pode falar comigo até a gente resolver essa questão. Ok, Bernardo. E a princípio, bom dia. Bom dia. Eu não sabia que mudava todo o período, pensei que era, enfim, um que ficasse mais tempo. Bem, então tá, depois você me passa seu... Ah, que ótimo. Bernardo, estou anotando aqui, peraí. Só um minutinho. Bem, eu queria que vocês anotassem o contato da Gabriela.
Gabriela é monitora da turma, ela está aqui para ajudar vocês com dúvidas, com aulas, né? Se vocês quiserem encontros, é possível fazer também. Gabriela, fala alguma coisa aí. A turma está inibida ainda, você pode ajudar a desinibir? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou do nono período, né? Estou quase terminando aí, encaminhando para o fim do curso. E eu estou aqui para ajudar vocês com as dúvidas, é, com monitorias, né? Que a gente normalmente marca um pouquinho antes das provas, para a gente revisar e conversar sobre alguns conteúdos, focado também nas dúvidas que vocês tiverem, que vocês trouxerem com base nos estudos que vocês fizeram. E a gente está aqui mesmo, estou falando a gente, porque as monitoras somos eu e a Maria Antônia. Ela não pôde vir hoje, mas ela também vai acompanhar vocês esse semestre. E a gente está aqui mesmo para ser uma ponte aí, caso vocês precisem saber alguma dúvida, ter um contato de algum aluno para falar sobre a matéria, para pedir indicação de livro, para conversar mesmo. Se vocês se interessarem pela matéria, eu já falo que estou aqui para conversar com vocês. Sintam-se bem à vontade mesmo, sem muita necessidade de formalidade. Assim, a gente é aluno, a gente sabe os problemas e a gente sabe também como é no início de curso, né, para se adaptar mesmo, ainda mais nesse contexto online que a gente está, que vocês também não imagino que não tiveram oportunidade de se conhecer tanto. Então, essa interação que o professor falou é bem importante, sim. E eu espero que vocês aproveitem bem a matéria. É uma matéria, eu sou suspeita para falar, mas que eu gosto muito e que o professor dá com maestria, sim, para a gente e com organização muito boa, com todos os vídeos lá para vocês verem. E é isso, é mais para falar que eu estou à disposição, né? Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Vou passar meu contato também, acho que o Bernardo, não sei de qual turma ele está como representante, mas vou passar meu contato também, anotar o seu contato, e o da Maria Antônia. Sinta-se à vontade para, caso queiram, né, colocar a gente no grupo para a gente se comunicar melhor sobre data, de monitoria ou qualquer coisa. E caso não queiram, a gente pode ter contato também. O representante manda um oi, a gente salva o número para ter contato com o representante das turmas. E é isso, eu desejo para todo mundo um bom início de semestre. Caso tenha alguma pergunta para fazer sobre como vai funcionar o semestre, estamos à disposição para responder. Obrigada, gente. Muito bem, gente. Se eu puder aproveitar alguns minutos para, assim, fazer uma introdução bem global da nossa disciplina, né? Eu queria dizer para vocês que talvez uma dificuldade que vocês tenham e que de resto me parece que assim é bem normal, né? As pessoas quando pensam em direito costumam pensar em decorar coisas, em ter códigos, então vamos decorar os códigos. E essa é uma interpretação bastante distante da realidade, né? Nós temos no direito uma construção que é baseada no significado das referências linguísticas, não é? Nós temos um idioma que é muito rico, permite que nós possamos construir muitas distinções e nós vamos ter que exercitar isso. Na construção
que o direito faz, que é baseado na linguagem, nós vamos ter muitas oportunidades de perceber como a valoração que incide sobre determinadas condutas vai distingui-las como criminosas de outras que são muito parecidas, que têm assim muitas características em comum, mas são distintas e não são consideradas criminosas. Nós vamos fazer distinções sobre aspectos que se passam na subjetividade de cada um, no pensamento de cada um. Então, o indivíduo conheceu o risco inerente àquela atividade. Por exemplo, dirigir um veículo em alta velocidade. E, num outro aspecto distinto desse do conhecer, ele quis produzir determinado resultado, ou então, que é um outro aspecto distinto, ele não se importou se aquele resultado aconteceria, no nosso exemplo aqui, um acidente de trânsito, um atropelamento, não é? Enfim, um dano que se cause a outra pessoa, seu patrimônio. Então, nós vamos fazer distinções tanto no que diz respeito ao aspecto material do comportamento. Então, o que o indivíduo faz, no momento em que ele faz, se ele efetua um tiro num determinado segundo, nós vamos interpretar que aquilo é legítima defesa. Se ele faz o mesmo tiro contra a mesma pessoa, no mesmo local, mas alguns segundos depois, nós vamos interpretar que já passou a necessidade, por exemplo, né, de defesa, e que agora não teríamos mais uma legítima defesa, mas sim um crime. Então, todas essas distinções que são mediadas por palavras, não é? Muitas vezes se tornam mais difíceis porque não é interpretação de uma frase que está escrita na lei, porque às vezes a frase está muito bem escrita, nós entendemos, mas é porque ela usa uma determinada palavra que tem um sentido que demanda uma interpretação, uma valoração que também é variável no tempo e no espaço, com o evoluir da sociedade, com as novas compreensões, né? Nós vamos dando significado para elementos que nós chamamos de normativos, né? Que são, digamos, criados pela lei, mas que demandam uma interpretação para uma aplicação prática. Então, eu queria que vocês não tivessem essa ideia de que nós vamos ler para decorar. Isso não existe, não pode acontecer. Quanto mais vocês puderem ler, vocês estarão desenvolvendo, exercitando, precisamos exercitar, não é? Um raciocínio jurídico que nem sempre leva ao mesmo resultado que o raciocínio que é desenvolvido por uma pessoa que não tem contato, né, com as nossas referências, que não conhece exatamente a lei, que não conhece o que ela quer dizer, né? Então, em alguns desses momentos, né, vocês vão perceber essa distinção muito clara, né, entre o que o senso comum apontaria, entre o que o clamor social, né, em alguns casos, né, que a gente acompanha aí na mídia, indicaria, e o que a lei indica, e o que a Constituição indica. Né? Então, nós vamos fazer muitos exercícios de compreensão. Não tem nada a ver com decorar, né? Com memorizar coisa alguma. De compreensão.
E é possível também que, em alguns aspectos, exista divergência de valoração. Então, uma pessoa que seja talvez mais conservadora, dê um significado para determinado elemento daquela descrição. E uma outra pessoa que tem uma postura diferente, né? Uma postura que visualiza horizontes mais amplos, pode dar para aquele mesmo elemento, aquela mesma palavra, um significado maior. E diante dessas, claro, situações, nós vamos ter que aplicar orientações de caráter muito geral, né? Como, por exemplo, a interpretação que se faz de norma incriminadora, ou seja, norma que define um crime, ela deve ser sempre a mais restrita, não é? Nós não podemos conviver com situações em que o interpreta de maneira muito abrangente para caracterizar crime, e o outro pode interpretar de maneira muito restrita e ali não caracteriza crime. A princípio, todos deveriam interpretar no mesmo sentido. E aí se entende que seria no mais restrito. Mas só que, mesmo compreendendo coisas simples, né, de expressar, ora, se o Estado vai punir alguém e ele descreve o comportamento proibido, nós vamos interpretá-lo de maneira restritiva. Perfeito. Mas ainda assim, nós vamos perceber que a linguagem tem limitações que não nos dão a segurança que gostaríamos de ter. E em muitas questões é essencialmente atividade valorativa que esse princípio não consegue resolver e vai indicar a caracterização não de um crime. Para dar um exemplozinho, né? O crime de lesão corporal é descrito, né, no artigo 129, mais ou menos assim: ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Outrem é outra pessoa, né? Não é uma autolesão. É uma lesão que é causada na outra pessoa. E aí a gente tem um indivíduo que é preso, por exemplo, e ao ser levado ao interior do estabelecimento prisional, o funcionário entende que ele tem um cabelo muito grande e vai lá e corta o cabelo dele. E aí a pergunta: isso é lesão corporal? Cortar o cabelo? Vitor, eu vi que você ajeitou seu cabelo aí. Cortar seu cabelo numa situação dessa, você acharia que seria lesão corporal ou não? O senhor me pegou na curva agora, professor. Reflexivo. Não sei mais. Imagino que você não gostaria, né? Não, com certeza, se cortasse meu cabelo, eu ia ficar bem triste. De fato. E aí, perceba, o cortar o cabelo pode ser uma lesão corporal, pode ser uma tortura. Eu tenho alguns vídeos, né? Eu fico divulgando também, mas alguns vídeos para discutir, né? Um indivíduo filmou, não sei se vocês viram isso, ele então confrontando a mulher, que tinha o cabelo comprido, assim como a Mariana, e dizendo que ela teria então traído, ele era casado com essa mulher, e ela teria traído com um primo, a mulher com um bebê no colo, sentada num sofá. E esse cara, então, confrontando essa mulher, foi pegando o cabelo dela e cortando
bem curtinho. O que você acha, Mariana? Estou dizendo que você iria trair o seu marido, mas que fosse. E o Pra indivíduo mim, isso aí ia ser tortura, viu? cortasse o seu cabelo. Pois é, eu não ia gostar. Percebam, nós vamos ser desafiados a interpretar coisas assim. A lei fala numa expressão que todos entendem: ofender a integridade física de alguém. A tortura fala em empregar violência e causar intenso sofrimento físico ou mental, ou psicológico, né? E claro, cortar o cabelo é a identidade da pessoa, como a barba, a identidade da pessoa, né? A maneira dela vestir, né? Então, é uma forma de agredir, né? Eu pensei que agredir um preso, agredir uma mulher que, em tese, cometeu aí uma conduta socialmente reprovável, de uma traição, mas e nesses contextos? A outra pessoa pode cortar? O funcionário da penitenciária pode cortar o cabelo do preso? O marido pode cortar o cabelo da mulher que traiu? E o cara que corta o meu cabelo tem 20 e tantos anos? Mulher não é assim, mas homem corta cabelo, quando corta, com o mesmo cara a vida toda. Eu sou desse. E aí, qual é a diferença? Todas essas pessoas cortam o cabelo, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que nós vamos precisar exercitar a forma de raciocinar, de compreender. Não é um raciocínio matemático, não é exato. Não vamos chegar em todas as questões às mesmas respostas. Em algumas sim, não é? Como, por exemplo, quanto tempo o indivíduo condenado a 10 anos precisa cumprir para obter o livramento condicional? O livramento condicional não é tema da nossa disciplina, mas é uma questão matemática, né? Você tem lá, então, um dispositivo que diz qual é o mínimo, você vai lá, calcula, não tem problema, né? Se o indivíduo trabalhar, quantos dias de pena ele abate? Isso é matemático também, né? Mas quando a gente pensa, vamos aplicar a pena, eu tenho duas pessoas participando de um mesmo homicídio, o que deveria ser extraordinário é as duas pessoas terem a mesma pena. Como são duas pessoas diferentes, a gente precisa individualizar a pena, cada um fez uma parte, né? Contribuiu de maneira diferente. O ordinário é que os dois sejam condenados e a pena deles sejam diferentes. Mas aí como é que nós vamos trabalhar, né? Então, nós temos todos esses desafios. Mas eu tentei, em alguma medida, assim, quebrar um pouco o gelo, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho também comigo, com a Gabriela, né? A gente vai ter tão pouca oportunidade de falar. Eu confesso que fico muito triste, assim, quando eu começo o dia e vejo, assim, 60 câmaras fechadas. Eu entendo que, às vezes, a pessoa não esteja num horário bom, né, no momento bom aí para ligar, para interagir, claro, respeitar todo mundo, mas quem me conta um pouquinho sobre as expectativas com o curso, com a disciplina, o que é que vocês pensam em, digamos assim, conquistar, né, depois de formados, né? Quem me conta aí alguma coisa para a gente poder conversar mais um pouco? Eu vou começar falando aqui, comecei o dia falando também, aproveitar o gancho aqui. Puxa aí, Vitor. Aí eu tenho umas expectativas bem altas em relação à disciplina, assim, porque o direito penal, ele é para mim, eu considero um dos mais delicados, assim, né?
se lidar com o julgamento de crimes e com tipo, o ser humano em si, no geral, e entender por que ele fez aquilo, eu acho que, para mim, é uma das partes mais delicadas do direito em si. Eu estou realmente bem ansioso para começar. Sabe, Vitor, em alguma medida, porque não é sempre, não é em todos os casos, a gente vai ter que enfrentar essa discussão da maldade, né, do ser humano. Por que a pessoa faz uma coisa dessa, né? Isso, em alguma medida, choca, né? Em outras situações são menos impactantes, né? A pessoa foi descuidada, puxa vida, né? Achou que não ia acontecer, e acabou acontecendo e tudo, né? Mas, além de compreender o que as pessoas são capazes de fazer, como é que elas fazem e tal, nós temos que também entender como que nós articulamos as respostas, né? Por que é crime copiar um livro, por exemplo? Onde que está a justiça disso, né? Como é que eu quero estudar, eu preciso estudar, não tenho dinheiro, eu vou ali e compro um livro, é caríssimo, vai me fazer tanta falta esse dinheiro. Poxa, mas eu vou ali e copio, sai tão mais barato. Uma série de coisas, né? Como, por exemplo, por que eu não posso beber e dirigir? Eu fiz isso durante há 30 e tantos anos. Eu até hoje ando de motocicleta, eu bebia minha cerveja, andava de motocicleta, andava de carro. Por que não pode mais? Por que eu tenho que ceder em benefício de alguma coisa que se possa considerar maior do que eu, Fernando, pessoa privada? Então, todas essas questões são desafiadoras mesmo, sabe? Por que a gente prende pessoas se sabe que aquilo também não resolve nada? Ou pelo menos o discurso é mentiroso, né? Um discurso que diz assim, eu prendo você para que você fique uma pessoa melhor. Isso é uma mentira. A gente sabe que não funciona. Eu prendo você porque eu tenho medo de você. Eu prefiro que você esteja preso do que você esteja solto, fique aí podendo ir atrás de mim, atrás de outras pessoas. Eu seja mais sincero, né? Seja mais sincero. Mas o discurso nem sempre é verdadeiro. Nós vamos enfrentar isso também. O discurso oficial é um discurso que quer convencer, como qualquer discurso. E nem sempre ele usa, digamos assim, referências na sua expressão mais clara, né? Às vezes joga luz sobre parte, e aí tenta convencer que aquela parte é o todo, tenta convencer que aquela parte é a parte mais importante, e na verdade não é. Mas, Vitor, você pensa em exercer a advocacia, a magistratura, o Ministério Público? O que você pensa? Olha, na verdade, eu tenho um apego maior ao direito constitucional, assim, mas eu gosto muito do penal também. E eu sempre brinco que eu quero ser ministro da STF, assim, sempre que me perguntam, eu falo que eu vou ser ministro da STF, mas é uma brincadeira, se eu sempre pensei muito mais em lecionar, em ser professor mesmo, eu gosto muito mais dessa parte, a mais acadêmica, assim. Mas eu não descarto a advocacia, não. Para mim pode ser me parece um caminho legal, um caminho interessante. Eu gosto eu acompanho alguns casos, eu gosto de ver sustentação oral das pessoas, eu acho muito legal isso. Você conhece o Senatus? Quando eu falei em Senatus, pareceu que você fez isso Conheço, no conheço, Senado. eles abriram inscrições no semestre passado e eu acabei perdendo, mas vou tentar entrar no segundo semestre quando eles abrirem agora. Olha, Inclusive, tem várias pessoas da turma que estão no Senato também. Aqui vale a pena demais. É sensacional. Sensacional. Quando você começa a pensar assim, meu Deus, eu tenho que falar para uma plateia X, convencer. Quem é essa plateia? É um corpo de jurados? A plateia é um juiz só? Quem que é a minha plateia? Que argumentos são mais fortes? Que argumentos são mais fracos? Como eu posso construir uma narrativa coerente, né? Em que eu mesmo não entre em contradição? Deve ser muito interessante. Sensacional.
O Vitor, a gente está numa fase tão ruim com essa história do Supremo, né? Nossa, tão ruim. Eu assim, fico muito triste. Eu acho que quem tem uma vocação para a magistratura, né? Gostaria de ser juiz e tal, é muito legítimo, né? Eu acho que é um caminho natural pensar assim, poxa, eu gostaria de um dia ser ministro supremo, né? Eu estou na magistratura há 16 anos. Eu não gostaria de ir para o Supremo, pelo menos hoje. Não gostaria mesmo. E acho que não há como mudar o Supremo para que eu tenha vontade de ir nos próximos anos, para que eu consiga chegar lá antes dos 75. Eu, sinceramente, não gostaria de ir para o Supremo. Mas a gente precisa de boas pessoas lá, né, Vitor? Se ninguém se dispor aí, o negócio não muda nunca, né? Não vamos conseguir melhorar o que a gente tem de frustração, tem que enfrentar e melhorar. Né? Quem que me conta mais um pouco? Oi, Diz aí, Jordana. dia, tudo bem? Bom dia. Então, eu não sei se você conhece, mas assim, eu tenho certeza que muita gente deve conhecer aquela série How to Get Away with a Murder. É E, evidente. É porque eu e eu assisto todas gosto essas coisas relacionadas, eu tenho que assistir, né? Assisto com gosto, não assisto por obrigação, assisto. sim, sim. E aí, desde que eu assisti a primeira vez, eu sempre fiquei com essa curiosidade, né, com direito penal, né? Porque a série gira tudo em volta disso. Mas hoje em dia, tipo, agora sem brincadeira, né? Falando agora, tipo, da minha perspectiva mesmo, tipo, como estudante e tal. Eu olho para o direito penal, assim, com. Eu gosto, me interessa, mas eu acho que no Brasil ele foi usado, ele é usado como uma ferramenta tipo assim, uma ferramenta de uma justiça muito punitivista, que ao meu ver não deveria ser o jeito de como a gente deveria lidar com cidadãos que fogem da lei, sabe? Então, eu acho que o direito penal tem me desperta muita curiosidade, mas o que me lamenta, assim, talvez um dos motivos que eu queira conhecer mais, é como que ele consegue ser diminuído a ponto de virar só uma ferramenta para marginalizar pessoas, para excluir, como às vezes ele é controlado por pessoas que não conhecem a realidade de quem mais sofre com as decisões que ele tem, entendeu? Não sei se fui clara, Acho que mas foi. Acho que enfim, e foi. aí isso me desperta muita curiosidade, assim, mas falando assim no meu interesse como futura jurista, como estudante de direito, eu gosto muito da área da vara da infância e juventude, principalmente de menores infratores. Eu Nossa, uma área acho difícil, uma área muito difícil. e eu acho que ao mesmo tempo que é muito difícil, porque você está lidando com crianças, com adolescentes, e aí fica muito difícil delimitar onde que aquele menor teve consciência do seu ato, onde não. Eu também acho que é um ponto assim de esperança na justiça brasileira, no sentido de que as penas são mais brandas, os tempos de prisão são menores, então me dá uma perspectiva não de mudança do sistema, porque isso aí eu não tenho para pretensão, não tenho essa arrogância, mas de pura e simples, sei lá, sabe aquele trabalho de formiguinha, assim, sabe? De você ir dando chances e entendendo, sendo mais compreensivo e tendo um olhar mais aberto, eu acho. Não sei. Eu acho que é Eu um pouco disso. gostei muito de tudo que você falou. Gostei do seu sorriso, da maneira da gente conversar, né? Achei muito bom. Sabe, Jordana, eu tenho a sensação de que todas as áreas de trabalho, né, todas as perspectivas causam, podem gerar frustração, né? Imagina o médico que quer salvar vidas e tal,
e tem todas as dificuldades, mas ele diz assim, eu vou acordar hoje, eu vou para o hospital, eu vou fazer a minha parte, né? Eu vou fazer a minha parte. E eu imagino que o médico também seja assim. Eu tenho mais afinidade com esse tipo de trabalho, com aquele outro tipo de trabalho, né? Eu conheço alguns médicos, né? E, e às vezes a gente conversa um pouco, não demais, porque a ideia é não conversar sobre trabalho, né, com os amigos, porque isso é muito chato, né? Mas você fica imaginando assim, um médico cirurgião, né? O cara tem que ter muito estômago, né? Ainda bem que tem gente assim, né? Aí tem outro que não tem esse estômago, mas faz outras coisas, né? Outras atividades que são tão importantes quanto, né? Fazem exames importantes e nos ajudam tanto, né? Então, no direito é isso. Para sobreviver, a gente vai ter que encontrar uma área que a gente gosta de trabalhar e tem alguma esperança de que nosso trabalho vai dar certo. Né? Senão a gente não consegue. Né? Deixa eu achar um lugar aqui para mim. Sim, eu acho que é isso. Acho que se você entrar com a expectativa muito alta de que não, vou transformar o sistema por dentro, vou fazer tudo diferente, acho que é cair de um penhasco, né? Você limita seu destino. Mas eu acho que é possível você entrar em qualquer uma das áreas que seja do direito, mas assim, vou puxar a sardinha pro meu lado, falar aqui desse lado dos menores infratores, você entrar na área com a cabeça de tipo, beleza, vou entrar aqui, vou fazer o meu melhor, vou tentar ser mais justa, vou tentar seguir a lei o máximo possível, de forma que eu consiga, de certa forma, vigiar e punir, mas também consiga dar oportunidade para essas pessoas que estão começando a vida delas, entendeu? Enfim, acho que é isso. Eu acho que é uma perspectiva de esperança mesmo. Né? Quando você lida com uma pessoa que ainda está em formação, às vezes a sua influência pode fazer uma diferença, né, na vida dela. Né? É muito mais difícil com homens já formados e convictos, né? Convictos de que o que eles estão fazendo é o justo e tal e tal. Eu acho que você tem toda a razão. Uma coisa interessante que você falou, né? A pessoa não ter muita noção da consequência, né, das próprias das ações que ela realiza. Eu não tenho exatamente uma ideia de como as coisas estão acontecendo nesse momento em que nós temos uma realidade diferente da que eu enfrentei no começo, né, da minha trajetória, por avanços tecnológicos, né, por uma situação de comunicação que não imaginávamos, né, de difusão de ideias e, inclusive, de conteúdo, né, de disciplinas, né? Mas eu vim de família com dificuldades financeiras, né? Com 18 anos entrei para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, fazendo um concurso assim difícil, né? A gente tinha que estudar sem YouTube, vocês imaginam? Eu tinha que dar meu jeito, né? Estudar sem ter um cara que mastigasse tudo para mim no YouTube. Eu procuro ali dar a resposta. Hoje tem um cursinho, tinha exatamente cursinhos, né? E, assim, fiquei um tempo e criei as condições para, assim, comprar alguns livros, pouquíssimos, né? Alguns livros, começar a estudar e tal. Depois ingressei no Ministério Público em 1990, como promotor de justiça. O que eu vi dos meus colegas entrando no Ministério Público é que eram, em boa parte, em maioria, muito parecidos comigo. Pessoas que queriam mudar a sua situação socioeconômica. Queriam, então, ter um pouco mais de recurso, né, financeiro, ajudar a família e tal. Então, eu vi esses promotores entrando. E vi os promotores também
digamos assim, fazendo coisas muito interessantes, tendo um olhar muito interessante para questões sociais que até então não se tinha. Mas eu preciso contextualizar isso também. Eu entrei em 1990, em maio de 1990. Em 1988, a Constituição mudou a cara do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público não era só de promotores que iam para o júri gritar, xingar, dar soco na mesa. O promotor deixou de ser aquela pessoa, ou de fazer só aquele trabalho. Ele não é mais o trabalho essencial do Ministério Público, né? Então, é claro, a instituição toda passou a se envolver com outras coisas, né? Então, essa minha geração se envolveu com essas questões sociais muito mais proximamente, né? Se percebeu que era trabalho do promotor se reunir com a comunidade, fazer audiências públicas, entrar com ações civis públicas, pleitear em juízo atendimentos a esses direitos fundamentais, né? Que até então não era da conta do Ministério Público, né? Então, hoje eu digo, não sei como é que está, porque isso já faz muitos anos, né? Mais de 30 anos, e eu imagino apenas, né? Imagino que tenha se consolidado a situação, que os promotores entrem com essa vocação, os juízes também aprenderam a decidir essas questões. Então, acho que nós avançamos, né? Imagino. Mas hoje a quantidade de estímulos, de ideias, de pensamentos, todo mundo puxando para um lado, o outro, em alguma medida, uma realidade mais complexa do que eu vivi lá atrás, quando eu comecei. Eu acho que a gente avançou e tem uma perspectiva de maior consciência. Mas tem o velho problema de sempre, que é o volume de processos. O volume faz com que a justiça seja massificada, né? E essa é uma coisa interessante. A gente pensa assim, eu estudei direito penal, então meu primeiro caso vai ser complexo, que nem lá o do... Eu esqueci o nome da personagem do Raul Teixeira, mas não é assim. Sabe? 99% dos processos é desse conflitozinho, dessa coisinha pequena, das pequenas coisas. Das pequenas coisas que não são desafiadoras e têm respostas massificadas, né? Lamentavelmente é isso. Mas tem que resolver isso também. Em alguma medida, que eu achei que você tocou muitos aspectos interessantes, né? Eu acho que a gente tem uma perspectiva punitivista, que a gente não sabe o que fazer. É isso. Sabe por que o pai, às vezes, bate, que seja na mão da criança, no bumbum da criança? Porque ele não sabe o que fazer, não tem a menor ideia do que fazer. A criança não fala português e ele fica completamente desesperado e tem que fazer alguma coisa. E a gente pode fazer esse paralelo. O Estado é completamente desesperado com o crime, não sabe o que fazer. E o que está fazendo também não está resolvendo nada. Vai fazer o quê? A gente está tão perdido de não saber o que fazer, e mesmo sabendo que o que a gente está fazendo é péssimo, sempre dá errado, a gente continua porque não tem outra coisa. Não tem nada melhor, não descobrimos ainda alguma coisa melhor. E o problema do direito penal é que tem medo envolvido. Claro, justificável, né? Quem não tem medo de ser morto? Quem não tem medo de sofrer uma agressão na rua, né? Diz assim, puxa vida, eu trato todo mundo com tanto respeito, por que alguém iria me bater? Mas acontece isso. Eu posso dar uma facada na esquina, não é? E aí, como é que faz? Eu chamo alguém, peço socorro? Como é que faz, né? Então, a gente está nessa encruzilhada aí, todos encurralados. Mas vamos seguir. Quem conversa mais comigo um pouquinho? Bom dia. Bom dia, Yasmin. Conversa um pouquinho comigo.
Bom, assim, particularmente em relação às minhas expectativas para a disciplina, ao contrário do meu colega Vitor, assim, eu sinto uma afinidade maior pelo penal do que pelo constitucional, mas, assim, isso eu acho que é uma questão muito particular, né? Mas, assim, a disciplina me interessa muito, né, em 3 aspectos, esse é o primeiro, e acho que, assim, pela primeira vez eu me sinto um pouco mais como estudante de direito. Eu não sei se os meus colegas tiveram essa impressão, mas o primeiro semestre ele é muito introdutório, né? E é assim, quando a Não, gente... fala a verdade. Vamos falar a verdade. Chato pra caramba, né? Muito chato. Eu tenho que É concordar com difícil ela, foi um levar. saco. Foi um Oh, É saco. difícil levar. É a muito gente difícil tá levar. afoito, né? Querendo ver mais do direito e a gente parece que a gente não vê muito. Então, assim, eu particularmente quando vi penal, vi constitucional, assim, eu fiquei muito feliz. Mas, assim, uma coisa sobre o penal me atrai muito porque eu acho que pode ser uma expectativa, né, que talvez seja enganada, mas eu acho que aqui vão surgir debates, assim, muito interessantes, né? Em relação ao que fala a lei propriamente dita, né? O que puramente vai falar a lei e ao que, às vezes, por exemplo, né, a ética vai trazer. Então, eu acho que, nesse sentido, vão surgir discussões muito interessantes. E eu sou, assim, realmente muito atraída pelo penal. Como o senhor disse uns minutos atrás, muita gente tem uma visão até ruim do penal, né? Porque ele implica o sofrimento, o medo. E assim, a minha própria família fala, não vai fazer penal não, né? Lidar com bandido, a galera fala. Mas assim, isso me interessa muito, né? O que as pessoas falam sobre o penal, mas o que ele realmente é, eu não sei. E eu quero muito conhecer, assim. Me sinto muito atraída e acho que aqui vão surgir debates muito interessantes, porque particularmente eu, né, não vejo a lei de uma forma pura, né? Tipo assim, não é só aquilo que está escrito no papel. A gente está lidando com seres humanos, né? A gente está lidando com a sociedade. E cada um tem seus princípios, tem sua ética, né? Tem uma moral, assim, que impera sobre a gente. Então, acho que possivelmente vai surgir em algum momento do nosso curso esse embate e eu me interesso bastante por isso, assim. Sabe, Yasmin, a sensação que eu tenho é que pensar sobre essas coisas que nós vamos pensar não necessariamente nos obriga a trabalhar com isso, claro, mas nos ajuda a compreender melhor todas as construções do direito. Todas. Você vê, eu quando fui promotor, eu trabalhei muito em clínica geral, né? Sabe, clínica geral, aquela vara que resolve tudo. Assim. O penal, o divórcio. Na época, tinha, tem muitos anos, tinha essa história de uma pessoa imputar culpa da separação para o outro. E aí discutia quem que tinha culpa, e tinha aquela hora de dividir os bens. Nossa, e você vai vendo as mesmas questões, só que por outros prismas, sabe? Mas são as mesmas questões, os mesmos conflitos, a mesma natureza humana que nega alimento para um filho. Mas, assim, você pode ver isso pelo crime, você pode ver isso pelo direito civil, mas realmente é assustador quando você pensa que um pai assim, não se preocupa se o filho está comendo. Calma aí, como assim? Não é? Mas você vai ver isso, o ser humano é assim. E é, assim, impactante, né? Quando você começa, então, a se envolver nessas possibilidades todas, né? E tal. Agora, o que você falou também é muito interessante e me fez lembrar, e como a Jordana comentou, né? Eu estou sempre assistindo, né? Esses filmes, eu sou muito assim encantado, né? Para usar a palavra que é mais do idioma espanhol, né? Me encanta a linguagem do cinema. Demais, eu acho que era muito rica, muito expressiva e tal, né? Então sempre fui muito ao cinema, sempre fui. Né? Então esses dias eu assisti duas narrativas muito interessantes que eu acho que todos deviam assistir da turma. O menino que matou meus pais, eu não me lembro se é exatamente isso. E como é que é? E a menina que matou os pais.
né? Quando você vê as duas narrativas, você diz, meu Deus, as duas fazem sentido. Pode ter acontecido as duas. Talvez pode ter acontecido, não as duas alternadamente, mas as duas ao mesmo tempo. Porque o olhar de uma pessoa carrega toda aquela experiência dela, aquela expectativa, aquela predisposição que ela tem, não é? Ela se sente vítima. É normal isso, né? E aí, quando ela conta a história, ela conta daquela perspectiva. Aí vem a outra pessoa e conta da perspectiva dela. O Danilo falou assim, para mim só falta ver a versão da menina. Ah, não, tem que assistir. Eu acho que quem assistiu um tem que assistir o outro, né? E é muito interessante. Vocês vão ver isso demais o tempo todo, o tempo todo. Vocês vão ter uma interpretação, mas ninguém é dono da verdade, né? A gente precisa abrir o coração para que a versão do outro possa, pelo menos, ser apresentada. Talvez você não concorde com ela, mas precisa deixar que ele apresente, né? Porque talvez ele te mostre um aspecto que você não viu ainda, você não conseguiu ver, né? E assim, eu espero que a disciplina atenda essas expectativas suas, sabe? Eu confesso que tenho tido uma certa frustração com as aulas síncronas. Hoje eu abri e falei assim, meu Deus, 60 pessoas com a câmera desligada, e a vontade de ir embora. Eu falei, não acredito que vai ser isso de novo. E graças a Deus a gente conseguiu superar essa primeira fase. Tá? Eu estou vendo o seu rosto, Yasmin, estou conversando com você, estou conversando com a Jordana, estou conversando com vocês. Isso assim, cria uma relação, cria uma perspectiva de troca, né? A gente precisa trocar, né? Trocar. Eu preciso aprender com vocês. Nós todos precisamos aprender uns com os outros, né? Então, essa peculiar situação está sendo sofrida para todo mundo. Não sei se vocês já pensaram, está sendo muito sofrida para os professores, né? Também é muito ruim quando eu tenho Professor, a situação dela. Diga, Mariana. então, Quem quer falar, Mariana? Diga. o curioso desse caso que você estava falando, desses filmes, é que aconteceu o extraordinário, né? Tanto a Suzane quanto o namorado, eles receberam a mesma pena, ao mesmo tempo igualzinho. Então, eles consideraram uma culpa, assim, dividida, porque, pelo que eu me lembro, o irmão do Daniel é que recebeu menos tempo. Acho que foi, né? É. Eu também não lembro se essa foi a primeira pena ou se depois ela foi reduzida, sabe? Que acontece isso no tribunal também, reduzir um pouquinho, ajustar, né? Aí eu não lembro. Eu lembro bem do caso, né? Agora, a gente tem uma série de casos que estão sendo divulgados pela mídia, né? O que eu tenho, confesso para vocês, muita preocupação, né? De não envolver a nossa disciplina com política rasteira, sabe? Porque o tempo inteiro nós estamos fazendo política, mas no outro nível. Ô, Júlia, desculpa, agora que eu vi que você está com a mãozinha levantada. Deixa eu só acabar essa minha conversa aqui, rápida, e aí eu deixo você falar. Porque a política é, na verdade, uma perspectiva que possibilita a análise de cenário das nossas de questões, não é? Polis era a cidade grega, então política é atividade da cidade, das nossas coisas, né? da nossa cidade, do nosso meio. Mas o que a política envolve é uma análise de cenário e uma escolha entre várias possibilidades ou caminhos viáveis. O tempo inteiro o direito penal faz opções por caminhos viáveis.
Então, nós poderíamos proteger um bem jurídico ou outro. Poderíamos proteger um bem jurídico de algumas formas de ataque ou de outro. Poderíamos combinar uma pena mais branda ou mais grave. Não é? Você está fazendo escolhas. E todas elas são possíveis. E se no direito penal nós temos essas escolhas, no processo penal também. Então, como é que nós vamos fazer? O interrogatório uma vez só, 2 vezes, no começo, no fim? Como é que a gente faz a prova? Na testemunha, quem pergunta primeiro, quem pergunta depois, pode perguntar na terceira vez, são escolhas, não é? E a gente tem opções, ou digamos assim, as nossas escolhas são sempre provisórias. São as escolhas que materializam o que a gente acha que é o melhor hoje, mas amanhã pode ser entendido como superado. Oh, como é que você não viu isso? Desse jeito é muito melhor, né? E é claro que são muitos os grupos de interesse atuando na sociedade, né? Vocês vão ver que essas escolhas, elas resultam dessa tensão, né? O grupo puxa para cá, outro grupo puxa para lá, outro grupo puxa para cima. É isso que funciona, né? E no parlamento, os interesses nem sempre são sinceros, né? Então, tem esse discurso, mas, na verdade, o que se quer fazer é outra coisa, né? Mas, então, eu quero sempre afastar a nossa disciplina dessa disputa política que não me interessa, porque a gente tem que conhecer o direito penal com a sua política, ou seja, as suas escolhas, não é? E a minha ideia é que casos que acontecem essa semana, e se eu puder usar para a gente aplicar um princípio, um instituto, é esse que eu vou usar, é esse caso que eu vou usar. E vejam que maravilha, né? Eu fiz engenharia 3 períodos, não sei como eu aguentei isso tudo, mas 3 períodos de engenharia. E você só via abstração, 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 abstração. Agora a gente pode discutir um caso que aconteceu ontem. Eu insisto, eu vou fugir da política porque é sempre um desvio cognitivo. Então, quem está envolvido nesse debate político, nesse nível que eu me referi, só vê o que quer ver. Então, não adianta. Eu não quero discutir. Vamos discutir o crime que aconteceu ontem. E aí, né? O que vocês acham? Aplica, não aplicam? Vejam a dificuldade, né? Esse caso que eu costumo debater no Senado é uma narrativa que o delegado vai, então, analisando, com base em imagens, como essas da legítima defesa, que são mencionadas, são registradas em segundos. Aí você consegue perceber que uma troca de tiros, que você, então, é desafiado, ou desafiada, né, a entender se é ou não é legítima defesa, e ela durou 4 segundos. Em 4 segundos aconteceu aquilo tudo. E aí eu te pergunto, Mariana, esse troço aí é legítima defesa ou não é? Quando tem uma imagem é muito bom, né? E quando não tem? Quando não tem, aí a gente está num problemão, né? Quando tem imagem, ajuda demais. Ou você consegue ver quando a pessoa muda de posição, quando ela vira, né? Isso é imagem. Aí é uma pessoa que te conta o que ela lembra do que ela viu, e nem sempre viu direito, nem sempre viu tudo. Júlia, conta para mim. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Eu nem tinha te interrompido mais antes feliz. ainda. Porque Eu nem a tinha gente te está interrompido antes conversando. ainda, porque a dúvida que eu tô difere um pouco, não é nessa ótica da discussão que você estava promovendo. Mas é porque no início da aula você tinha mostrado um livro sobre penal que você recomendava que a gente usava para basear os estudos e tal. E eu queria te perguntar, você recomenda que a gente compre ele? Se sim, para já comprar Ô, agora Júlia, no início do período? Ô, Júlia, você me ajudou tanto, sabe por quê?
Eu confesso para vocês que eu sou um cara inibido para muitas coisas, porque para outras eu sou obrigada a superar a inibição, né? E uma das coisas que eu sou inibido é com essa apresentação do meu livro, né? O meu livro, ele se presta à parte geral do Código Penal toda, né? Então, é o Direito Penal 1 e 2, esse período e o próximo. Eu publicava na Saraiva. E aí trouxe para uma pessoa que virou meu amigo, né? Um editor de Belo Horizonte, que virou meu amigo, e a gente tem um combinado de que ele dá um desconto assim, de 40% para os alunos da Federal. O livro é caro. Eu fico também com vergonha desse troço, sabe? Que, nossa, tinha que ser barato, né? Tinha que ser mais acessível, tinha que ser, né? Mais fácil e tal. Então, tem todos esses livros que têm um valor imenso, né? Rogério Greco, meu amigo, aqui nós trabalhamos juntos no Ministério Público, né? Trabalhamos juntos assim, na mesma promotoria e tudo. Hoje ele é secretário de Defesa Social, de Segurança, não esqueci qual é o nome que ele está usando agora. Esse é secretário de Defesa Social, acho que é. O Paulo Busato, meu diletíssimo amigo, né? Brilhante, brilhante. O livro dele é sensacional. O César Roberto Bittencourt, que eu conheço também, tive durante um período uma relação brilhante também. Mas, assim, em relação a eles, não tem como dar desconto no livro deles, tem como dar desconto no meu, né? Eu posso fazer. Agora, é interessante que vocês deem uma olhada, né, na linguagem de cada texto, né? Para ver se você adapta mais com um, com o outro, se tivesse essa oportunidade. Quem puder ir à livraria, né, lá na De Plástico, que é aqui perto da Praça da Liberdade, né, dá uma folheada, ver se gosta da maneira que escreve, né, e compara. Eu acho que isso é muito importante, porque se você estiver lendo e for no sacrifício, nossa, você não vai dar conta. Não pode ser no sacrifício, tem que ser uma coisa que você consiga ler, né? Seja fluido, você consiga ir e tal. Eu confesso também que no meu livro tem muita informação. Assim, para disciplina, não precisa você ler aquilo tudo. Né? Por exemplo, tem uma parte introdutória que é muito detalhada e tal. Até já pensei de tirar, mas às vezes eu fico pensando que na trajetória de estudo de vocês funciona um pouco assim. No primeiro momento, vocês estão vendo as disciplinas e estão muito preocupados com aquelas referências mais essenciais, por exemplo, princípio da reserva legal no direito penal. Nossa, importantíssimo. E aí você está preocupado em decorar aquilo. Eu já falei que a ideia não é boa, né? Mas de entender aquilo e tal. Conforme vocês vão avançando no curso de direito, né? Vocês vão vendo que as disciplinas se entrelaçam, sabe? Que elas têm um núcleo comum, uma essência comum. Então, aquela parte introdutória mostra um pouco isso, né? Que a gente tem que enfrentar esse desafio de construção do justo. O que é justo? O justo é sempre provisório. O justo, como Mariana falou, né? Uma questão ética. Bem, o ordenamento jurídico acolhe determinada ética, mas existem outras éticas, outras formas de compreensão do que é a maneira justa de viver, não é? Mas qual delas eu vou acolher? Tem que ser, me parece, a resposta é óbvia, a que está escrita na lei, né, na Constituição. As outras são alternativas, não é? Mas se nós estamos falando do direito, a gente tem que resolver daquele jeito, né? Porque, percebe, para algumas pessoas, a ética da violência é razoável. Se o cara me fez esse mal, mas esse troço vai demorar uma vida na justiça.
Eu vou chamar a polícia não vem. Eu chamo a polícia, quando ela vem, ela investiga. Eu vou lá e resolvo pelas minhas próprias mãos. Olha, isso é uma forma de solução de conflitos, né? Isso tem uma certa ética, mas não é a nossa, né? Não é a nossa ética. Como é que a gente vai dizer assim, tem a ética da violência, ela é muito boa? Não, não é a ética do direito. Né? A gente está aqui para estudar direito. Para estudar outra coisa, talvez até aquela ética seja própria. Né? Então, Júlia, dei uma volta para dizer assim, ali tem muita informação que talvez te ajude na hora que você for também trabalhar, fazer um recurso, ter mais referências, né? Mas eu tenho muita noção de que todos vocês estão tomando os primeiros contatos com essas questões, né? Então, o que seria a referência para as avaliações e tudo, é aquilo que eu estou apresentando nos vídeos, né? Na complexidade, naquele nível que já é razoavelmente complexo, né? Que a gente vai ter que pegar institutos que têm uma complexidade de formulação, de distinção. Né? Isso aqui é parecido, mas é um pouquinho diferente disso aqui. E eu tenho que perceber essa diferença na hora de examinar um caso. Né? Eu tenho que perceber, teve essa pequena diferença. Então, vamos ficar nesse nível de complexidade que já está muito bom. Mas a pretensão é que o livro sirva para quem está estudando a pós-graduação também, né? Para que ele sirva para quem está trabalhando. Então, por isso que tem muita informação. Né? Tem 1.200, 1.260, nem sei, quase 1.300 páginas. Tem muita coisa ali. Tá? Mas eu insisto, assim, tenta ler um livro, né? Acostumar com isso, com essa construção da narrativa, porque quem escreve o livro também está fazendo uma narrativa e está tentando te convencer. E aí ele vai te explicando quais são as referências importantes naquela explicação, né? E aí você vai exercitando, né? O resumo é assim, jogou as coisas prontas, você não sabe como é que chega. Chegou lá, fica mais difícil de aplicar, né? Pessoal, olha, eu fiquei feliz que nós começamos assim, no horizonte meio escuro, e ele foi clareando, foi ficando bom, fui conversando um pouco. Eu queria conversar mais, só que eu tinha marcado 9h30 na outra turma. Vamos fazer o seguinte, quem quiser conversar e tiver disponibilidade, pode entrar no outro link também, e aí a gente... Claro, tem aquele comecinho ali que eu vou apresentar e tal, as referências, né? Mas depois a gente pode conversar mais um pouco. E vai ser tão raro esse período, né? A gente poder encontrar, conversar, né? E se puder aproveitar as oportunidades, né? Para não deixar a Jordana, cadê? Será que ela foi embora aqui? Acho que foi, né? Jordana foi embora. Não, está aqui, gente. Eu perco também. Se alguém sai, muda a ordem para mim aqui, sabe? Jordana, teve um período que foi interessante, acho que foi o primeiro da pandemia, que uma turma não foi nem presencial. O primeiro período, que foi todo à distância, a gente teve alguma interação, foi bom. Depois a gente criou um grupo de pesquisa, né, sobre cinema e direito. Então, em cada encontro, a gente discutia um filme. E a turma fazia pesquisa e contava as coisas assim, interessantes sobre como é que foi feito, o que aconteceu. Aí discutimos, claro, Coringa, discutimos coisas da moda também, nem filmes antigos. Foi sensacional. Eu acho que a nossa disciplina tem muito material. O direito penal tem muita coisa interessante, né? Às vezes, na avaliação, né? Quando eu consigo, depende também. Por exemplo, eu tenho que ser criativo, o que nem sempre é fácil.
eu tenho que ter tempo, né, para elaborar uma questão interessante, né? Mas às vezes eu consigo achar uma cena de filme, assim, consigo recortar, aí eu coloco a cena do filme como enunciado da questão. Fica legal. Mas Aí fica considerando esse massa. fato, considerando Difícil, mas esse fica fato massa. aqui, é difícil para mim, né? Eu tenho que achar uma cena, recortar essa cena, encaixar na disciplina. Mas às vezes eu consigo, né? Às vezes, quando eu tenho mais tempo de procurar e tal, né? É interessante, eu consigo fazer. Vou ver se eu consigo, tomara que dê, né? Mas é isso. Ô, gente, então vou fechar aqui, que eu já estou assim, 4 minutos atrasado. Então, todas convidados para entrarem na outra sala também, tá bom? E todo encontro síncrono, ó, gente, vai ser um prazer a gente poder ter um pouquinho de interação, né? Eu olhar para o rostinho de vocês, para mim é sempre muito prazeroso, né? Sempre gratificante poder ter o lado humano da relação, né? Eu estou falando com pessoas, né? Show. Pessoal, obrigado, tá? Braço, vou fechar aqui, depois Obrigada, eu vou professora. colocar, Tá, esse vídeo lá na plataforma, tá? Respeitosamente, professora, adoraria participar da próxima aula, mas a gente tem aula síncrona agora. Então, só passando para dizer que foi uma aula incrível e Exato. estamos muito felizes e animados. Vamos para a muito próxima. bom. Obrigado. E aqui, eu não sei se Bernardo ainda está aí. Bernardo está aí. Ó, a gente pode, em tese, marcar outro também, tá? Tem aqueles 4 que são os mínimos, né? A gente pode marcar outro. Eu estou, assim, para troca, né? Para a gente poder encontrar e aproveitar ao máximo a disciplina, tá? Aí vocês entram em contato comigo, a gente marca um dia que seja bom para todo mundo. Tá além, né, do que está programado, tá bom? Pessoal, o comecinho da disciplina, até acho que vale colocar, ele é assim mais simplesinho, tá? Aí depois ele toma um nívelzinho maior de complexidade, tá? Então a gente tem que ir seguindo o plano. O que eu quero dizer? Vendo cada semana aquele tópico, se deixar para ver tudo uma vez só, não vai ser bom não. Aqui é muita informação, vai ficar ruim, tá bom? Então, manter-se um ritmo, tá? Gente, ficamos assim. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.